Olá pessoal, vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de Direito Empresarial. No último vídeo nós começamos a falar da sociedade limitada e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema que dentro do direito societário é o mais importante. A sociedade limitada é a mais comum na prática e também a gente pode afirmar isso que é a mais cobrada em provas para a OAB, provas para concurso também. Então, a gente já viu alguns aspectos relacionados à sociedade limitada no último vídeo e hoje a gente vai dar andamento aí a essa questão, começando pelo artigo 1071 do Código Civil. O artigo 1071, já a gente vai estudá-lo, a gente vai ver que ali tem a previsão de algumas matérias que dependem de deliberação dos sócios para essas matérias serem aprovadas. Então, essa deliberação pode ser feita tanto em reunião quanto em assembleia. Basicamente, reunião e assembleia são faces da mesma moeda, é basicamente a mesma coisa. O que vai diferenciar é que a assembleia ela é um ato mais solene, mais formal, depende de todo um procedimento aí de convocação, etc. Lembrando que a realização de assembleia é obrigatória para as sociedades que tenham ali ao menos 10 sócios. Então, essas matérias que eu vou passar a elencar aqui do artigo 1071 dependem de deliberação para serem aprovadas. E aí cada uma delas vai ter um quórum específico ali de aprovação que a gente vai estudar também nos termos do artigo 1076 do Código Civil. Então, vamos ver quais matérias são essas do artigo 1071. Veja, a questão da aprovação das contas da administração depende de deliberação do sócio. A designação de administradores quando feita em ato separado depende de deliberação do sócio. A destituição desses administradores, a remuneração desses administradores, a fusão, incorporação ou dissolução da sociedade ou mesmo a cessação do estado de liquidação também depende de deliberação. Além da nomeação ou da dissolução dos liquidantes, bem como o julgamento de suas contas. Então, basicamente, são essas as matérias aí que dependeriam de aprovação por meio de uma deliberação, além daquela que vai tratar ali do pedido ou de uma recuperação judicial. A gente tem no artigo 1071, inciso 8º, a expressão concordata, mas nos termos da Lei 11.101 atual, a concordata, que existia antes no Código Civil, equivale à recuperação judicial. Então, onde se lê concordata, na verdade, a gente está falando da recuperação judicial, ok? Pois bem, algumas dessas matérias observam o quórum de aprovação de 3/4 do capital social, outras dependem de mais da metade do capital social e outras da maioria dos presentes ali naquela deliberação, naquela assembleia ou naquela reunião, ok? Vamos começar com as matérias que dependem de aprovação de 3/4 do capital social. São duas, para ver modificação do contrato social e para ver aprovação de uma fusão, de uma incorporação, de uma dissolução da sociedade ou mesmo da cessação do estado de liquidação dessa sociedade. Essas duas matérias aqui dependem de aprovação de 3/4 do capital social. Então, imagine o seguinte exemplo. Uma sociedade que tem lá 4 sócios. Cada um, para fins didáticos, detém 25% das cotas do capital social. Então, se eu digo para ver modificação do contrato social e também a fusão, incorporação, dissolução da sociedade ou cessação do estado de liquidação, eu estou dizendo que depende de 3/4, é a mesma coisa dizer, nesse exemplo meu, que eu precisaria da aprovação de 3 dos 4 sócios. Porque somando o capital social desses 3 sócios, a gente tem os 3/4, a gente tem os 75%. Então, fica esse exemplo ilustrativo para vocês entenderem essa questão aí do quórum de aprovação. Outras matérias dependem de mais da metade do capital social para ser aprovado. Eu me refiro aqui ao pedido de recuperação judicial. Então, se a sociedade limitada tem interesse em pedir uma recuperação judicial, deverá haver deliberação de ao menos mais da metade do capital social, daqueles sócios que representem mais da metade do capital social.
Se eu quero falar em designação de um administrador feito em ato separado, depende de mais da metade do capital social. Se eu quero falar em destituição do administrador, aí também depende de mais da metade do capital social. E, por fim, a questão do modo da remuneração desses administradores, que também dependerá dessa aprovação aí, mais da metade do capital social, ok? E, por fim, as matérias que dependem apenas aqui de um quórum mais simples, apenas de maioria dos presentes à reunião, que pode ser que naquela reunião, naquela assembleia, não tenha todos os sócios presentes. Nos exemplos anteriores, mesmo que não tivesse todos os sócios presentes, o voto deles é computado, o percentual deles, melhor dizendo, na participação da sociedade é computado para chegar ali ao limite mínimo de 3/4 ou de mais da metade do capital. Aqui não, aqui a gente nessa última hipótese, para aprovação de 2 matérias, precisa apenas de mais da metade dos presentes ali naquela assembleia. Então a gente tem como 2 exemplos aí em relação a essa hipótese, nos termos do artigo 1076, a aprovação das contas da administração e também para ver a nomeação ou destituição dos liquidantes, além do julgamento das suas contas. Então, a questão da aprovação das contas da administração e também a nomeação ou destituição do liquidante, além da aprovação das contas do liquidante, é uma matéria ou são matérias que dependem de aprovação de mais da metade ali do voto dos presentes. Okay? É o quórum simples, portanto, que a gente tem. Então, essas matérias aqui, elas dependem de deliberação nesses quórums. O artigo 1071, que é esse que a gente está estudando, ele vai dizer que essas 8 matérias aí, nesses 8 incisos que eu falei para vocês, são apenas exemplificativas. É possível que o próprio contrato social ou mesmo a outra lei preveja outras hipóteses que dependam de deliberação desse sócio. Ok? Então, guardem que esse artigo 1071 é um artigo exemplificativo, portanto, ok? Em alguns casos, 2 casos especificamente, a discussão dessas matérias não dependerá de deliberação dos sócios em reunião ou mesmo em assembleia. Então, se a gente tiver por escrito a aprovação de todos os sócios em relação a essas matérias, não precisa haver reunião e nem mesmo assembleia. Então, se eles manifestarem por escrito a aprovação dessas matérias aqui, e nesse caso, para ser por escrito, depende de unanimidade, a gente dispensa a reunião e dispensa também a assembleia. Outra situação onde haveria dispensa dessa reunião e a dispensa dessa assembleia seria, ali no caso de uma sociedade limitada, enquadrada como microempresa e empresa de pequeno porte. Então, se estivermos falando de uma limitada, microempresa ou empresa de pequeno porte, não precisa haver deliberação dessas matérias em reunião ou mesmo em assembleia. Então, essas questões são importantes e eu estou passando aqui para vocês, portanto. Pessoal, vamos dar continuidade aí à sociedade limitada. Vamos falar agora um pouquinho do administrador, que tem o início lá da sua previsão, artigo 1060, 1061 do Código Civil. Então, a gente até falou um pouco aqui do administrador em relação à designação, à destituição do quórum específico, mas a gente vai aprofundar nessa matéria aí. Administrador é aquela figura que pode ser sócio ou pode não ser sócio. Então, aqui eu já afirmo com vocês 2 ideias. O administrador pode ser administrador sócio ou administrador não sócio. Para cada um desses 2 tipos aqui, vai ter um quórum específico, eu também já vou falar com vocês. Esse administrador ele pode ser nomeado tanto no contrato social, quanto também em algum ato separado. O que é um ato separado? Uma assembleia, por exemplo, se reúne para nomear um administrador. E aí essa assembleia ela vai firmar ali o que foi convencionado numa ata. Essa ata é um exemplo de um ato separado. Eu posso nomear um administrador tanto num contrato social ou nesse ato separado, nessa ata de uma assembleia.
ou num documento que eu vou lá em cartório e registro, é também aceito aí como um ato separado da nomeação de um administrador. Então, esse administrador sócio ou não sócio pode ser nomeado tanto pelo contrato social, quanto também em algum ato separado. Se formos falar de administrador não sócio, para ver a nomeação desse administrador não sócio, é preciso que haja um quórum de aprovação dos sócios de pelo menos 2/3 do capital social, se esse capital já estiver totalmente integralizado. No último vídeo a gente já explicou o que é esse capital integralizado. Então, para haver a nomeação de um administrador não sócio, é exigida a aprovação de ao menos 2/3 do capital social totalmente integralizado. Se eu quero nomear um administrador não sócio, enquanto o capital não está totalmente integralizado, aí eu preciso de aprovação de unanimidade, ou seja, de 100% das cotas ali daquela sociedade para nomear esse administrador não sócio. Ok? Então, para eu nomear um administrador não sócio enquanto o capital não está totalmente integralizado, depende de unanimidade, 100% de aprovação. Para eu nomear um administrador não sócio, quando o capital social já está integralmente ou devidamente integralizado, aí eu preciso de aprovação de 2/3 do capital social. Veja, para eu nomear um administrador sócio, vai diferenciar o quórum em relação a esse não sócio, nesses dois exemplos que eu dei aqui, de capital não integralizado e integralizado. Então, se eu quiser nomear um administrador sócio, em ato separado, eu preciso ter aprovação de maioria absoluta do capital social. Então, eu vou colocar na tela aí para vocês acompanharem, pelo material de vocês, aqui o artigo do Código Civil, que foi alterado recentemente no ano passado, 2019, o artigo 1063, parágrafo 1º, ele diz: tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondente a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Então, para destituir um sócio, destituir um administrador nomeado no contrato social, eu preciso de aprovação de, conforme diz o 1063, parágrafo 1º, de mais da metade do capital social. Seria aí, em outras palavras, a maioria absoluta. Então, para eu destituir um administrador nomeado no contrato, e esse administrador sendo sócio, eu precisaria de pelo menos mais da metade do capital social. E para destituir esse administrador? Para destituir, a gente já respondeu para vocês anteriormente aí, precisa de mais da metade do capital social. Para eu destituir um administrador, seja ele nomeado no contrato, ou em ato separado, ou esse sendo administrador sócio, ou não sócio, enfim, qualquer cenário para destituir o administrador, precisa de mais da metade do capital social. É o que a gente vai encontrar no artigo 1076 e também no artigo 1063, parágrafo 1º. Esse administrador, portanto, pode ser sócio, pode não ser sócio, pode ser nomeado em ato separado ou no contrato, ele basicamente vai exercer os atos empresariais, é ele que vai praticar os atos empresariais, é ele que vai assinar em nome da sociedade limitada, por exemplo. Esse administrador é quem, ao final do exercício, vai ali apresentar os balanços que são exigidos, é ele que vai administrar de fato a empresa. Inclusive, a gente já vai ver na sequência que ele pode ter responsabilidade em relação aos seus atos, tá bom? Mas já eu falo disso daí. Então, esse administrador é essa figura. E aí vocês podem me questionar, e se não foi previsto no contrato social ou mesmo em outro ato separado, quem seriam os administradores? Quem vão ser, portanto, os administradores nesse caso? Nesse caso, os administradores serão todos os sócios ali
que tiverem constituído a sociedade. Então, se não há previsão no contrato ou em outro ato separado da administração ser exercida por alguém, a administração será exercida por todos os sócios. Lembrando que somente por aqueles sócios que já estavam naquele momento. Se depois entrar novos sócios, esses sócios a posteriori, esses sócios posteriores, eles não são equiparados a administradores. É isso também o que diz a legislação aqui no 1060 e seguintes do Código Civil. Em relação à pessoa jurídica, existia uma discussão se poderia ou não. O entendimento é que pessoa jurídica não poderá ser administrador de uma sociedade limitada. Ok? Pessoa jurídica não pode ser administrador de uma sociedade limitada. A gente viu que, por exemplo, lá na sociedade em comandita simples, a gente tinha que o sócio comanditário, ele poderia ser pessoa física e pessoa jurídica, mas a administração da sociedade só poderia ser exercida somente por pessoa física, que era aquele sócio comanditário. Então, nem na sociedade comandita simples é possível a administração da sociedade por pessoa jurídica. A gente também não vai encontrar essa possibilidade aqui nas sociedades limitadas. E por fim, o último tópico que eu quero abordar com vocês aqui é a questão da responsabilidade do administrador. A gente viu que esse administrador praticamente é quem pratica os atos empresariais. Esse administrador pode até ser um não sócio. E aí, e esses atos que ele praticar? Vamos imaginar que ele pratique atos ali que causem algum dano para a administração. Quem terá a responsabilidade? Que cause algum dano para a sociedade. Quem terá essa responsabilidade? O legislador diz que é o próprio administrador, porque ele responde solidariamente com a sociedade e perante terceiros por seus atos praticados. Então, tudo que ele praticar, em termos de atos empresariais, ele terá uma responsabilidade solidária, é o que diz o Código Civil. Dessa responsabilidade, a gente extrai duas teorias, que a partir daí a gente vai entender melhor essa responsabilidade. A teoria ultra vires e a teoria da aparência. A teoria da ultra vires vai dizer que o administrador teria responsabilidade mesmo praticando um ato sem dolo, ou seja, mesmo praticando um ato culposo. Então, a teoria ultra vires, ou dos atos ultra vires, vai dizer que o administrador teria uma responsabilidade tendo havido dolo na sua conduta ou tendo havido ao menos culpa. Então, tendo havido dolo ou culpa, ele já responderia ali pelos atos praticados. É o que a gente extrai, portanto, desse artigo aí do Código Civil que fala da responsabilidade do administrador, que é exatamente, vamos pegar aqui para ficar mais certo para vocês. Está ali no artigo 1000 e... Deixa eu só pegar aqui, pessoal, rapidinho. Enquanto a gente vai tomando uma água, tomando um café aí, para a gente falar exatamente para vocês esse artigo aí. O artigo 1015 do Código Civil. É um artigo 1015 que traz essa questão da responsabilidade do administrador aí. Portanto, entendam que se o administrador praticar um ato com dolo ou culpa, nos termos do 1015, a sua responsabilidade é solidária. Então, os credores podem demandar tanto da sociedade quanto do administrador, mesmo não sendo ele sócio. Essa é a teoria dos atos ultra vires. E, de outro lado, existe a teoria da aparência. A teoria da aparência, que é adotada pela jurisprudência, portanto, a jurisprudência afasta a regra do 1015 e adota essa regra que eu vou falar para vocês, vai dizer que o administrador só teria responsabilidade nos seus atos se ele extrapolar aquilo que lhe é permitido praticar, ou se praticar um ato de má-fé. Então, no contrato social ou naquele ato separado, a gente vai ter os limites dos atos que o administrador pode praticar. Então,
Então, ela vai estar dizendo que ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se por um acaso, no exercício das suas atividades, ele extrapolar seus poderes, aí ele pode ter responsabilidade. Caso não, caso ele fique delimitado aos seus poderes, a responsabilidade é exclusiva da sociedade. Aí esse administrador não teria algum tipo de responsabilidade. É o que diz, portanto, a teoria da aparência. Ok? No próximo vídeo eu encontro vocês, a gente vai falar um pouquinho de dissolução da sociedade, a gente ainda tem que falar um pouco de conselho fiscal, de administração também dessa sociedade limitada. Um abraço, pessoal.